Olá, amores, tudo bem? O vídeo de hoje eu tenho certeza que vocês vão amar, porque eu tenho um convidado especial. Pode entrar, Lucas Henrique! Olá, Cláudia. Hoje eu trouxe o Lucas porque a gente vai contar um pouquinho sobre uma categoria diferente de mestrado aqui na Europa, chama Erasmus Mundus, e a gente conta depois da vinheta. Antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, manda um comentário pra esse boy maravilhoso que ele vai aparecer em outro vídeo, tá? Responde os vídeos, os comentários. Ele responde todos os comentários. O Instagram dele vai estar aqui no box de informações pra quem quiser stalkear também, tá? Não esquece de me seguir no Instagram também, vai estar tudo aqui no box de informações, então faz o Paranauê todo, faz a dancinha completa, tá? E deixa o seu like. O Lucas, ele faz uma categoria de mestrado aqui na Europa que chama Erasmus Mundus. Eu vou colar do site. Os mestrados conjuntos Erasmus Mundus são programas de estudos internacionais integrados, lecionados em conjuntos por um consórcio internacional de instituições de ensino superior. Traduzindo, são várias universidades parceiras dentro do mesmo mestrado. Então, por mais que o Erasmus Mundus, a bolsa da União Europeia, tem cursos diferentes de áreas diferentes, com as universidades parceiras. Então, na prática, qual curso que você faz hoje? Hoje eu chama SERP. E são as siglas que significa Surface, Electrochemistry, Photochemistry and Radiation. Sasha, traduzindo. Ou seja, é muita química, ciência dos materiais, eu tô mais na área da ciência, mas não restritamente a isso, porque tem outros cursos de outras áreas, sim. E você hoje tá fazendo um semestre no Porto? Sim. E você já passou por onde? Eu comecei o mestrado então na França, foi o primeiro país, era em Paris, a Université Paris-Sud. Então o primeiro era a universidade que eles chamam de como se fosse a coordenadora, e no segundo eu tinha a opção de ir para outros 3 países. Eu poderia vir para Portugal, vir para o Porto, poderia ir para a Itália, para Gênova, e ir para a Polônia, em Poznan. E eu acabei escolhendo Itália de acordo com as matérias, então, e no terceiro eu vim para o Porto. São 3 semestres de aula? Sim, 3 semestres de aula, e o último semestre é só o estágio, então eu trabalho. Entendi. E dos 3 semestres você precisa de fazer em 3 faculdades diferentes, ou você pode fazer em 2 ou só em uma? Não, necessariamente no meu caso o primeiro eu comecei em Paris, e aí o segundo eu não poderia repetir Paris. Aí eu iria ter que migrar. Então, assim, o curso, de maneira geral, tem amigos que foram para o segundo e ficaram lá todos os semestres. Então, assim, obrigatoriamente você tem que passar no mínimo por 2 países. Mas aí vai a critério seu mesmo. E o curso dura de 1 ano ou 2 anos? Sim, sim. Qual é a diferença de 1 ano para 2 anos? O meu curso é de acordo com o que você aplica mesmo. O meu mestrado são 2 anos, mas tem mestrados de 1 ano. Então, assim, tem que ver a imensa lista que tem com todas as opções de curso. E aí o meu eram 2 anos. Pra mim foi até bom, porque mais tempo aqui. No de 1 ano, por exemplo, tem um período de estágio também, ou... O de 1 ano eu imagino que seja tudo mais corrido, mas eu não sei ao certo como que funciona o de 1 ano. Mas assim, a maior parte, diria mais de 80%, são 2 anos. E que tipo de curso que tem? É uma mesma grade que do mestrado normal da Universidade do Porto, por exemplo, ou tem alguns mestrados diferenciados? Não, tem de todas as áreas mesmo. A própria questão que a União Europeia valoriza da diversidade, então não só cursos na ciência, mas tem na área de comunicação, tem na área também de direito, tem até na área de gastronomia, tem de vinho. Então, assim, é bem diverso mesmo, não é restrito. Tem doutorado também? Sim, sim. O doutorado, a bolsa já é diferente, já é maior. Eu acho que a quantidade de vagas acaba sendo mais reduzida, mas acho que também é questão da opção da pessoa. Tem menos pessoas querendo fazer doutorado. Mas tem também. E aí o tempo é maior. Para doutorado são 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Às vezes 3. Tem os 2, né? Sim, sim. Aproveitando que você falou de bolsa, que muita gente me pergunta sobre bolsa, eu ainda vou trazer uma pessoa para falar sobre bolsa de mestrado normal. O Erasmus Mundus tem bolsa? Sim. Todas as pessoas que estudam nesse esquema têm bolsa? Você aplica para o programa, e aí, por exemplo, quando eu recebi o meu e-mail, eu recebi um e-mail falando assim, olha, a quantidade de bolsas é limitada, então você foi aprovado no mestrado, só que não com bolsa. Se você quiser participar como self-financed, então você pode participar. Depois de algumas 2 semanas, eu recebi um outro e-mail falando, olha, devido a uma desistência dessa pessoa que eu agradeço a Deus, você aí, não sei quem é, eu só tenho que dizer muito obrigado, mas foi devido a uma desistência. Se foi você que desistiu do curso de
Do CERP, de Do Química. CERP, de Química. Deixe seu comentário aqui, deixe seu Instagram. Eu a gente tô quer muito saber grato. quem é você. Obrigada. Ou seja, eu era o próximo da lista de espera, então aí eu recebi um e-mail semanas depois falando assim, olha, devido a uma desistência, a gente tá te convidando para participar com bolsa do programa. E aí a vida é outra, tipo, você tem duas linhas assim, uma sem bolsa e com bolsa, você vê o sol, você vê tudo brilhar, você vê tudo diferente. Quanto que é sem bolsa? Sem bolsa é muito mais caro, mas assim, o programa inteiro nos 2 anos dá em torno de, acho que quase 44 mil euros. É muita coisa. Então assim, porque eu falo pela bolsa que eu recebo, que a bolsa no final dos 2 anos vai ser mais ou menos isso, mas dividido em várias categorias. E aí, por exemplo, até o custo de vida, porque eles levam em conta o custo de vida, eles levam em conta a moradia nos países, levam em conta também pagar pelo mestrado, curso. sim, pelo curso. É uma coisa que eu vi que tem diferenciação de bolsa para quem é aluno da União Europeia e para quem é de fora, porque os custos para quem é de fora, tanto para chegar aqui quanto para viver mesmo nesses países, acaba sendo bem diferente, né? Sim, e aí a questão da bolsa, por exemplo, eu recebo mensalmente 1.000 euros, independente do país. Então, por exemplo, para Paris o custo de vida assim, é diferente do custo de vida na Polônia ou do custo de vida aqui em Portugal, mas eles tentam fazer uma coisa assim, uma base para todo mundo receber o mesmo tanto, independente do país. Mas esse valor de bolsa, por exemplo, é porque você é de fora da União Europeia ou não? Essa bolsa é fixa, então até para quem é da União Europeia recebe os 1.000 euros fixo. Porém o que muda eu recebo a cada ano eu recebo uma parcela que chama de auxílio viagem. Se eu preciso viajar para outro país, porque a cada semestre muda, se eu preciso visitar minha família, se eu tenho essa vontade, se eu preciso fazer alguma visita técnica em outro país, alguma coisa assim. Então aí tem esse auxílio viagem e isso muda de acordo com a sua localização. Se você mora mais longe, a gente que está muito mais longe lá, aí a bolsa é maior, é 3.000 euros por ano. E para quem mora, aí tem um raio de quilometragem, para quem mora, agora eu não lembro corretamente a quilometragem, mas quem mora na União Europeia recebe, por exemplo, 1.000 por ano. Entendi. E aí eu recebo 3.000 por questão da distância. Até para quem mora aqui, é uma bolsa boa. Sim, sim, é muito bom. Então também tem, além disso, tem o auxílio de seguro, porque é uma coisa própria que você não pode vir sem o seguro. Então eles já fazem o seguro de vida pra gente, mandam também. E aí recebe também uma parcela única desse também, do seguro-saúde. Então a bolsa vai por classificação. Os primeiros são contemplados com bolsa e os outros não. E tem um número, assim, depende do curso. Depende do curso, sim. Então depende, assim, a União Europeia ela vai disponibilizar uma verba para o curso específico. Então meu curso, por exemplo, no ano que eu entrei, nós éramos 28 alunos. 28, 20 com bolsa, 8 pagando do próprio bolso, mas durante o mestrado as faculdades que eles estavam acabaram dando bolsa também. Então eles conseguiram ganhar um pouquinho, não tanto, mas ainda tem a possibilidade de, durante o mestrado você conseguir uma bolsa. E as pessoas são de onde normalmente? Olha, na sua sala, por exemplo. Porque na minha sala, assim, eu sou o único da América, por exemplo, América do Norte, América do Sul, América Central, tudo ali, tem só eu. Mas tem, por exemplo, tem muita gente da Índia, tem gente Paquistão, Azerbaijão, Kosovo, tem tipo, eles tentam mesmo diversificar o máximo possível. Eu sei que a nova turma que chegou já tem gente do Japão, dos Estados Unidos e também os países europeus, tem gente de Itália, tem gente de Espanha, tem gente da França, então assim, só que mais reduzido. A ideia é ser mais diverso possível. Tem muitos países na África também, tem muita gente de lá, Oriente Médio, mas assim. A pergunta que eu tenho certeza que vai surgir aqui. Tem que falar inglês? Essa pergunta eu já imaginava, porque até mesmo os meus amigos falam assim, meu inglês não é tão bom, e aí eu posso ir, eu vou dar conta. Então assim, a minha recomendação eles pedem um nível de inglês básico, que é a questão de comunicação. No IELTS é o equivalente a um 6, e no TOEFL, que é outro exame de língua, acho que seria próximo de 90. Apesar de eu estar, por exemplo, eu estava na França, depois na Itália, mas todas as aulas são em inglês. As aulas, laboratório, tudo que você vai estar fazendo é em inglês. Então o inglês realmente é importante. Mas é um nível assim, não é um nível muito avançado, é um nível mais de comunicação para você entender, se expressar. E eu acho que ajuda muito. Meu inglês melhorou bastante desde que eu comecei, porque acho que é mais rotina, né, para ter a fluência. Então ajuda muito. Então assim, acho que a minha dica seria para quem não está tão confiante com o inglês,
tenha pelo menos o básico, consiga a nota mínima, vá feliz com isso, porque aí depois vai estar a aprender e vai melhorar bastante, com certeza. E os idiomas dos países que você mora? Esse era o meu maior receio, na verdade, porque, por exemplo, falavam, né, que francês, eles são mais fechados com relação ao inglês, então eu falei, pô, então eu vou ter que aprender o francês. E assim, acaba sendo uma disciplina obrigatória, o que é muito bom. Então assim, apesar das aulas serem em inglês, em cada país que você fica, você tem um módulo que você vai aprender a língua, se você tem um nível básico, você vai aprender o básico, relativo a isso. Então com isso eu ainda aprendi francês, italiano. Aqui em Portugal, em vez de aprender português, tentaram que aprender o português de verdade. Eu falei, tô feliz com o meu. Mas aí eu aprendi espanhol, então assim, até pro currículo eu acho que no final das contas, cada país você vai poder colocar, assim, tenho uma noção, consigo me comunicar, que é muito bom. Mas o inglês, assim, não tem jeito de correr, tá? Não tem essa de vou fazer mestrado em Portugal, até as aulas aqui em Portugal são em inglês? Sim, sim. Não, tem gente de correr mesmo. Sim, por conta até dos outros estudantes, porque como eu falei, tem gente do mundo inteiro pra tentar unificar e todo mundo falar a mesma língua, o inglês. Sempre. No meu mestrado aqui, no mestrado normal aqui em Portugal, as aulas são em português, mas existem outros mestrados na Universidade do Porto, que são em inglês, etc. Falei sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Como você ficou sabendo disso no Brasil? Porque assim, eu nunca tive essa informação. Sim, e isso é uma das coisas que, por exemplo, todos os meus coordenadores falam comigo, eles falam assim, divulga, por favor, divulga, porque não é conhecido, a gente quer muitas inscrições, a gente patrocina quer... a gente, Erasmus. Exatamente, patrocina por favor, esse vídeo. por favor. Mas então, o meu caso foi, eu voltei, morei fora e voltei pro Brasil com uma vontade tremenda de vou terminar a faculdade, quero voltar pra Europa pra estudar. E você tava na faculdade ainda quando você aplicou? Né? Tava na faculdade, estava ainda quase no último período. E aí eu descobri por um acaso pelo Google. Então assim... Mas o que você pesquisou pra chegar nisso? Mestrado Europa. Bolsa mestrado Europa. Você foi pela bolsa. E aí eu fui já na terceira página do Google, porque não foi na primeira, não foi na segunda, foi na terceira. Eu falei, será? Porque isso, com essa bolsa boa, eles pagam a viagem, dão um seguro, pagam por mês. Eu falei, tem alguma coisa errada. Não é possível, tipo assim, que um mestrado assim dá tanto dinheiro, deve ter algum caô, alguma coisa aí. Mas não, então aí eu fui, aí eu achei grupos no Facebook, pessoas que foram, brasileiros, que voltaram, falaram, é isso mesmo, vale muito a pena. Então o meu caso foi pelo Google, mas eu acho que assim, é até uma necessidade que eles têm de divulgação, que é uma coisa muito de expandir falha. Mesmo também a diversidade de pessoas, etc. Porque acho que mais gente tentando, a renda pro programa aumenta e eles podem dar mais bolsas, então é todo um ciclo. Então eu acho que assim, deveria mesmo ser mais divulgado. E você Por isso estamos aqui fazendo o vídeo, ó. Dá um like nesse vídeo, gente. Por favor. Isso pode mudar a vida de muita gente, tá? Exatamente. Você tem alguma contrapartida? Não vejo, não tem nenhuma contrapartida assim, mas eu percebo que eles são mais rigorosos. É porque, por exemplo, as bolsas do Brasil, para quem Ciências Sem Fronteiras, etc., as pessoas têm que voltar para o Brasil necessariamente. Sim. Aqui, por ser uma bolsa da União Europeia, você tem alguma coisa que você tem que, algum projeto que você tem que entregar, a pesquisa fica disponível de alguma forma? Aí acho que fica a seu critério, tipo, se você quer publicar no final a pesquisa que você fez, alguma coisa do tipo, mas não tem nenhuma obrigatoriedade. Por exemplo, no Brasil, que você acaba voltando, essas coisas não tem, porque como você já está na União Europeia, você vai ficar na União Europeia, normalmente grande chance você fica por aqui mesmo, eles te dão um doutorado se quiser, ou trabalha numa empresa, então isso é mais fácil uma vez que você fez o mestrado. Até foi a minha ideia de vir foi por isso, porque eu queria validar o meu diploma do Brasil. Mas o que eu percebo, assim, é muito mais pressão. Como os mestrados do Erasmus Mundus têm essa bolsa enorme, essas coisas, eles acabam tendo um rigor maior, os coordenadores. Então eles são mais, assim, assíduos com presença, com nota, trabalham, tem que ter um psicológico até um pouco bom, porque eles sempre vão estar assim, tá uma merda, isso tudo, você tem que melhorar e não sei o que. Você quer falar alguma coisa pra gente? Quer desabafar, abrir o coração? Tá tudo bem, amigo? Não, eu só devo dizer isso aqui, ó. Isso é tudo que eu tenho a dizer. O vinho barato. Tudo compensa pelo vinho barato. Exatamente. Cada noite que você passa, assim, descabelando com os trabalhos, mas aí... Não... você tava até falando que a rotina é pesada, né? Sim, a rotina é aula de manhã, aula de tarde, isso no meu curso especificamente. Também cada faculdade tem o horário diferente. Mas o meu curso... é aula de manhã, aula à tarde. Alguns amigos meus arrumaram um part-time. Então é possível, sim, também, se a pessoa quiser trabalhar. Mas eu acho a rotina muito pesada. Mas é permitido trabalhar?
de acordo com o seu visto de estudante. Aí depende de qual país. De onde que é o seu visto, no fim das contas? De todos. Acaba assim, tem... Você tem tempo pra falar sobre isso? Um novo vídeo, vamos criar um novo vídeo sobre vídeo isso. sobre Mas explicado assim, muito de maneira geral, eu recebo um visto pra cada país que eu vou, durante o tempo que eu vou ficar no país. Mas esse visto vem de onde? Vem, por exemplo, eu fui... No Brasil você tirou o visto pra França? Pra França, na França eu tirei pra Itália, na Itália eu tirei pra Portugal, em Portugal eu tirei pra... Entendi. É sempre assim. Então eu tenho um lado bom de estar sempre viajando, mas vários amigos meus, eles falaram, eu vou ficar em um país, eu tiro um visto e pronto. Porque é sempre uma história assim, apartamento, tudo isso que vocês vêem no vídeo da Camila falando assim, lugar pra morar, tudo isso é tipo assim, a cada 6 meses. A cada 6 meses você já tem que ter, então assim... Inclusive, tem um vídeo aqui, ó, sobre título de residência em Portugal. Se você tá nesse processo ainda, vai lá conferir. Imagine isso. Sempre. 6 meses. 6 meses. Eu já chego em um falando, o próximo então, tá, já vou marcar o visto, já vou marcar tal, já vou ver apartamento. Acaba sendo muita coisa, então, não é? Porque essa parte é toda por sua conta. Sim. Pode ter assim, alguma pessoa lá que pode ajudar, mas não fazem tanto assim, sabe? Na Itália foi o lugar que eles ajudaram mais, mas ainda assim, a boa parte tem que ser parte de você mesmo. Como se candidata? Então, Eu vou te interromper porque eu quero detalhes nessa resposta. Sim. Precisa ter projeto? Qual que é a época da candidatura? Se tem entrevista, qual que é o processo de candidatura mesmo? A época depois a gente conversa, mas se tem que ter pré-projeto, porque no mestrado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, como eu já contei pra vocês, não precisa ter projeto. Mas outras faculdades da Universidade do Porto exigem um pré-projeto, pelo menos. Conta pra gente como é que foi. Sim, então, o meu caso, meu curso, assim, particularmente, foi... primeiro você tem que candidatar na plataforma Erasmus, e aí vai ter uma lista imensa de cursos, e você pode aplicar para até 3 cursos. Então isso é muito bom, você não precisa escolher, eu só quero esse, vai ser esse. Você tem 3 opções, você aplica para os 3 e vê no que acontece. E aí eu tinha muito receio, porque eu não tinha projeto, eu não tinha publicado artigo, eu não tinha nada dessas coisas, não tinha iniciação científica, a única coisa você que eu tinha... Pós, né? Você estava na graduação? Estava na graduação, não tinha... A única coisa que eu tinha era empresa júnior. E aí eu falei, não sei se isso é suficiente, mas assim, vamos ver, né? Aí apliquei sem nada e deu certo. Ou seja, isso é um sinal de que não necessariamente precisa. Pode contar com pontos a mais, eu acredito. Acaba sendo um diferencial, se você tem, é muito bom. Se você está no meio da faculdade, já pode pensar em ter algumas coisas assim para destacar o currículo. Mas eu acho que assim, não é essencial. Você ainda assim consegue... a partir de outras coisas, porque eu tive que enviar vários documentos, por exemplo, carta de recomendação dos meus professores ou dos lugares que trabalhei, carta de motivação, por que você quer, o que você acha que isso vai contribuir. E aí no meu mestrado especificamente, porque cada um tem seus próprios requisitos ali, no meu especificamente eles falavam que isso contava mais. Eles queriam mais ver a motivação da pessoa, o que te motiva a estar estudando. No meu eu acho que também é assim. Muita gente pergunta aí sobre o projeto, tipo assim, gente, mas não tem uma entrevista, não tem projeto. No meu, especificamente, não é assim. Mas a gente não tem muita noção de quais são os critérios. Não tem noção se é motivação, por exemplo. Porque eu, por exemplo, me candidatei sem carta de motivação porque eu não tive tempo. Carta de recomendação porque eu não tive tempo. E mesmo assim deu tudo certo. E eu não tinha nada publicado nem nada, mas eu já era professora. Não sei se o meu, eu sei que a carta de motivação, eles foram atrás do meu professor. E aí mandaram um e-mail pra ele, confirmaram, tipo, é isso mesmo e não sei o que, pra não ser uma coisa assim. Exatamente. Então, é uma coisa séria. Mas não tive entrevista nenhuma. Eu achava que teria, por exemplo, uma entrevista de Skype pra falar assim, você já falou que o inglês é bom, então assim, pelo menos como que você lidar numa situação de entrevista. E não, foi tudo muito tranquilo, foi tudo tipo assim, era só a lista mesmo que saiu no final, o e-mail que eu já comentei, que eu recebi um não, depois um sim. Mas é só, então não teve entrevista, mas eu sei que tem outros que tem uma entrevista. Então depende muito do curso. Mas normalmente eles até explicam um pouco, então eles são muito dispostos a responder várias perguntas com relação aos documentos. Talvez também uma coisa que me perguntam muito, ainda estou na faculdade, eu posso aplicar? E sim, foi o meu caso, eu ainda estava no último semestre, estava lá sofrendo com o TCC. Então você não aplicou, por exemplo, entregando o diploma? Não, Entendi. porque, por exemplo, tem lá você vai anexar todos os documentos, e aí tem lá o diploma. E aí eu não tinha o diploma, e eu falei, o que eu faço? E eles super responderam, foram super carinhosos, falaram assim, não, você só tem que estar formado quando viaja, quando vai começar. Mas a obrigatoriedade de, durante a aplicação, você ainda tá fazendo, sei lá, algumas matérias, não tem problema algum. E foi o que eu fiz. Eu ainda tava lá no último semestre. Prodígio. Apliquei por um acaso. Esse neném é um prodígio. Quem me dera. Mas aqui, você que escolhe a primeira faculdade, por exemplo, é a faculdade mãe do curso? Foi você que escolheu a Universidade de Paris? Ou
é pelo curso que vai te guiar nisso? Então, no meu curso, quando eu fiz a inscrição, eu já tinha que escolher as 3 faculdades. Mas tem um outro curso, você aplica só para a faculdade, você aplica para o curso. Então você vai obrigatoriamente para a universidade coordenadora. Entendi. E aí, a partir, se você for aceito, você vai escolher as outras. Mas no meu eu escolhi tudo, mas ainda assim, eles falam tipo assim, tem certeza que é isso que você quer? Você quer mudar? No meio do curso você pode mudar, por exemplo? Pode, eu mudei, não, eu não mudei, mas eu poderia ter mudado a segunda e a terceira opção. E a época de candidaturas? Sim, isso é parte muito importante, né? Normalmente, como os semestres aqui na Europa começam em setembro, então, para ter tempo de tudo, documentação, abre normalmente em novembro, dezembro, período para aplicação, e vai até janeiro, fevereiro. Depende, varia muito de curso, porque cada um tem os requisitos e tudo, mas normalmente é nisso, de novembro a fevereiro, eu diria. Então agora, provavelmente, para quem tá assistindo esse vídeo ao vivo, praticamente, né, tem uns cursos que podem estar abertos ainda. Eu vou deixar o link do Erasmus Mundus aqui de inscrição no box de informações e para também pegar outras informações, etc., para se informar mais. Gente, quem tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando depois. Vou acionar esse menino, ele achou que só veio gravar esse vídeo aqui, mas não. Não, pode me contactar, eu respondo. Eu vou ser super carinhoso. A gente vai abusar desse corpinho. Pode abusar, eu vou ficar super feliz em ajudar, claro. Diploma. Você forma e que diploma você recebe? Então, cada faculdade, no meu caso, foram 3 universidades diferentes, agora que eu vou trabalhar, mas cada faculdade vai ter um diploma na área específica. Por exemplo, eu vou ter um diploma de engenharia de materiais pela Universidade de Gênova, lá na Itália. Mas o diploma mais, assim, para te qualificar como profissional é o que você vai receber no final, depois de fazer tudo, como mestre. E tem alguma faculdade que assina esse diploma ou é tipo Erasmus Mundus o diploma? A faculdade coordenadora, assim, que é a que manda em tudo. Então, tipo assim, no entanto que tem festa de formatura, a formatura é lá. Então, tipo assim, tudo é lá. Eles são o centro, os outros são mais como seus parceiros mesmo. Entendi. Você falou que no seu curso foram 3 semestres de aula e o final é estágio, dissertação. Você tá indo para esse momento agora, né? Sim. Conta aí pra gente. Eu vou fazer um estágio no laboratório e aí vou ter que escrever a tese, que não é nem tão longa, é como se fosse mais um relatório de estágio, assim. Mas acaba que não tem muito como fugir disso. Eu não sei nas outras áreas. Por exemplo, se for pra área de vinho, a de gastronomia, aí eu não sei como que seria a tese. Mas em geral, eu acho que assim, a minha do Brasil foi mais um pouco aterrorizante do que a de cá. Você não pode fazer só a dissertação? Não, porque, por exemplo, você tem que fazer... Qualquer área ou só na sua? Eu acho que todas as áreas são assim, não tenho certeza. Tá. Mas assim, tem que ter o estágio para que eles chamam de validar, sabe? Se for só a dissertação, é óbvio que existe todo um trabalho escrito, mas eles vão apreciar mais, tipo assim, mas o que contribuiu tudo isso, sabe? Esses 3 semestres. Então, acho que para validar melhor, eles querem uma coisa que você trabalha, fala que tá colocando a mão na massa. Entendi. As aulas, o mestrado em si, você acha que ele foi mais prático, profissional, para pôr a mão na massa, mais acadêmico? Tem muita gente que me pergunta isso também. Então, o meu, particularmente, eu acho muito acadêmico. Sério? Mesmo você fazendo estágio no final? Mesmo fazendo estágio, é um estágio, tipo, no laboratório de uma das faculdades, então eles tentam, isso eu senti, assim, não sei também se foi no meu curso ou a minha experiência em particular, mas que eles tentam te manter na área acadêmica. Tipo assim, a gente tá dando uma bolsa na União Europeia e tipo... vai talvez fazer um doutorado, alguma coisa assim, continuar na área acadêmica. Porém, eu conheço muitas pessoas que, tipo, foram trabalhar na indústria, foram para outras coisas, fugiram, sabe, da área acadêmica, foram para uma parte mais... Então, cabe a você. Eu acho que é, tipo assim, como você lidar com as pressões, sabe, porque você tá vivendo na área acadêmica, as pessoas vão tender a te levar para a área acadêmica. Agora sim, para finalizar, porque o papo tá bom. Tá bom, infelizmente tem que acabar. Eu sei que vocês queriam ver o Lucas. O Lucas vai aparecer em mais um vídeo. Eu sei que vocês queriam ver ele em vários, mas essa criança o quê? Vai pra Paris. Eu queria estar em vários vídeos, mas eu tô indo embora. Tá indo embora, tá abandonando a gente, enfim. Resume pra gente como tem sido essa experiência. Porque assim, eu vou te falar qual que é a percepção que a maioria das pessoas devem ter. Até da nossa vivência mesmo de morar fora. Conhecer vários países, mas conta pra gente, na real. Frio. Eu acho que assim, todo mundo tem essa idealização, que ótimo, você vai viajar sempre, vai morar em vários países, não sei o quê. Então assim, a oportunidade que eu tô tendo, eu jamais vou, tipo, achar que não foi boa, mas obviamente tem os dois lados. Então assim, tem sido um crescimento enorme, porque cada país que você passa, você conhece novas culturas. E também você tem a oportunidade de, tipo assim, ter uns perrengues que você passa morando sozinho. Então, assim, crescimento pessoal, muito positivos.
crescimento também financeiro, você ter uma ideia de administrar o dinheiro e, tipo assim, saber, posso comer isso hoje porque tenho que pensar na semana que vem, algumas coisas assim. Não vem não, tá, Capricorniano? Não vem não, que eu duvido que isso já foi um problema pra você em algum momento da vida. Não, mas tem que pensar. Eu que administro muito. Mas assim, de uma maneira geral, mesmo colocando os prós e contras na balança, é uma experiência baita positiva. Eu tô super agradecido. Boa é positiva. Boa é positiva, boa é positiva. Tô super agradecido, tem sido muito, muito bom, até pela oportunidade das pessoas que a gente conhece em cada país. E é triste ter que deixar, mas enfim, a questão acadêmica também, porque apesar de tudo, né, tem uma parte acadêmica, né? Exatamente. Então tem sido muito bom também, porque abriu mais meus olhos, assim. Eu achava que a ideia que eu tinha no Brasil de mestrado e doutorado era muito mais quadrada, assim, tipo, você vai dar aula, você vai ser professor, então precisa estar fazendo mestrado. E aqui não, aqui você faz um mestrado, você especifica um pouco mais, você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar onde você quiser, você pode tentar seu próprio, abrir seu próprio negócio, fazer uma startup. Então eu já conheci pessoas de todas as áreas possíveis, todos os resultados possíveis. Sempre tem alguma coisa nova, mas sim, de maneira geral sim. Então assim, eu só tenho coisas boas a dizer, eu acho que se inscrevam. No canal e no Erasmus Mundus. Isso, não esquece de assinar o sininho das notificações, porque vai ter outro vídeo com essa criatura contando mais sobre a experiência. A bateria da câmera está acabando, eu não tô acreditando. Vai ter outro vídeo com essa criatura. Mas o link do Erasmus Mundus vai estar aqui no box de informações. Lucas, muito obrigada. Eu que agradeço muito, gente. Espero que tenha respondido tudo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem dúvidas, comentários, compartilhem experiências. Se você já participou desse processo ou já também é Erasmus Mundus, conta aqui pra gente, tá? Tchauzinho, até o próximo vídeo. Isso vai ver só. Pra desinibir, pra poder ficar mais... Pra fluir. Fluência, né? Fluência é importante.